Esse trabalho é sobre o estudo da resistência e da rigidez ao rolling shear em painéis de MLCC de 3 camadas com diferentes espessuras. Então, basicamente, os painéis de MLCC são formados por lamelas de madeira, que são justapostas, formando uma camada. Essas camadas são sobrepostas perpendicularmente umas às outras, formando o painel, que comumente tem um número ímpar de camadas. Os números mais comuns são de 3, 5 ou 7. Eles são mais usados no hemisfério norte, esses painéis, já que tem uma função estrutural, enquanto no Brasil eles estão sendo mais utilizados e empregados agora. A falha desses painéis comumente se dá pelo efeito rolling shear, que é o cisalhamento da camada central dos painéis, e ela pode ser calculada experimentalmente de duas formas, por ensaios de cisalhamento com corpos de prova, como pode ser visto acima, e ensaios de flexão. Entretanto, a NBR 7190, parte 7, publicada em 2022 e que trata de MLCC, traz apenas a equação para painéis de 5 camadas de mesma espessura para o cálculo da rigidez pelo ensaio de flexão. Então, existe um gap na norma que não aborda outros tipos de painel como ensaiado aqui. Assim, os objetivos dessa pesquisa envolveram determinação dos parâmetros de resistência e rigidez ao rolling shear para os painéis de MLCC de 3 camadas de espessuras diferentes, aqui analisados, e também a sugestão de uma equação, que foi deduzida a partir do trabalho de criado, para calcular a resistência e a rigidez ao rolling shear em elementos de MLCC de 3 camadas de diferentes espessuras no ensaio de flexão. Assim, a metodologia utilizada envolveu os dois tipos de ensaio, tanto de cisalhamento quanto de flexão. Primeiramente, aqui se tem os ensaios de flexão, em que foram usados esses modelos de corpos de prova nesse tipo de ensaio, e diretamente com os parâmetros de força, deslocamento e as medidas dos corpos de prova, utilizando as duas equações apresentadas ao lado, foram determinados a resistência, FVT, e a rigidez, GVT, ao rolling shear, para esses painéis. Em seguida, foram realizados também os ensaios de flexão, utilizando essa montagem indicada pela NBR 7190, parte 7. Foram realizados tanto os ensaios com quanto sem H menor, que é esse ferro com essa dobra utilizada para medição de deslocamentos. E os resultados por esse ensaio são obtidos de maneira indireta. Assim, a resistência e a rigidez, como visto nas equações ao lado, dependem de outros parâmetros calculados a partir do ensaio. E aqui se tem tanto a equação de resistência ao rolling shear quanto de rigidez, sendo que a de rigidez pode ser calculada pela segunda equação indicada aqui ao lado, que é pensada para os painéis de 5 camadas de mesma espessura, ou pela equação deduzida nesse trabalho, indicada abaixo, para os painéis de 3 camadas de diferentes espessuras, e que foi resolvida de maneira a isolar o parâmetro desejado, que pode ser dado pela última equação indicada aqui. Assim, os resultados obtidos durante esses ensaios foram, para o ensaio de cisalhamento, os valores médios de resistência e rigidez ao rolling shear foram de 2,75 e 197,18 MPa, respectivamente. Enquanto para os ensaios de flexão, a rigidez calculada pela equação 1, dada pela norma para os painéis de 5 camadas de mesma espessura, foi de 1.175,20 MPa, e pela equação 2, deduzida nesse trabalho, foi de 1.457,91 MPa, enquanto a resistência ao rolling shear foi de 2,23 MPa. Assim, analisando esses resultados, percebe-se que a rigidez ao rolling shear, tanto dos ensaios de cisalhamento quanto de flexão, apresentam valores superiores àqueles recomendados por trabalhos anteriores e por normas europeias, por exemplo, que os resultados para a resistência ao rolling shear, por um outro lado, são compatíveis com os resultados existentes na bibliografia para esse tipo de madeira, que a rigidez ao rolling shear, determinada pelos ensaios de flexão, como é mostrado aqui, foram consideravelmente maiores do que os encontrados pelo ensaio de cisalhamento, e também que a equação proposta 2 não apresenta grandes diferenças de resultados em compensação com aquela apresentada pela norma para o painel de 5 camadas de mesma espessura. Assim, conclui-se que a melhor maneira de se obter as propriedades de resistência e de rigidez ao rolling shear ainda é o ensaio de corpos de prova, de cisalhamento, e que as equações 1 e 2, usadas no ensaio de flexão, apresentam valores bastante próximos para a rigidez ao rolling shear. Agradecimentos também ao APBIC, do CNPq, pelo apoio financeiro à pesquisa, e ao professor Júlio César Molina pela orientação durante a execução do projeto.